Hoje é dia de festa para os missionários redentoristas. Em 9 de novembro de 1732, Santo Afonso Maria de Ligório fundou a Congregação do Santíssimo Redentor para seguir o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo, anunciando a boa nova aos pobres. E para aprofundarmos sobre os 289 anos de fundação da congregação, eu recebo, já adiantei, o padre João Paulo dos Santos, João Paulo Santos de Souza, que é missionário redentorista, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, está junto com a gente. E eu não preciso dizer, padre, que é sempre uma honra falar com o senhor e tê-lo aqui no programa Pai Eterno, também para todos nós uma alegria imensa, viu? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa, Deus abençoe a todos que nos acompanham. Uma alegria muito grande poder participar aqui deste momento tão especial. Todas as tardes, tantas pessoas acompanham este momento tão importante de compreender melhor a igreja, aquilo que nós, como cristãos, membros desta igreja, devemos assumir como compromisso de fé. E hoje não poderia ser diferente, um dia muito especial para nós redentoristas, um dia de festa, o dia da fundação da nossa congregação. Ô padre, e em momento de festa, e que todos que acompanham sempre o programa, que estão participando de toda a nossa missão aqui na TV Pai Eterno, todos participam dessa grande história. Hoje completando 289 anos da congregação do Santíssimo Redentor. Gostaria que o senhor falasse para todos nós, para quem nos acompanha, como que teve início essa história tão linda de evangelização. Então, Caísa, para entender exatamente qual é a nossa missão, qual é o nosso carisma, por que os redentoristas existem na igreja, é importante se perguntar justamente por isso, Como que foi a origem, por que nasceu a congregação? A congregação nasceu como uma resposta ao chamado que Santo Afonso recebeu. Santo Afonso se tornou padre da Diocese do Reino de Nápoles e em Nápoles existia uma grande quantidade de padres. Existiam também pessoas necessitadas na cidade de Nápoles, mas ali existia quem pudesse assisti-los. E pelo seu cansaço, pelo seu trabalho incansável como padre ali no Reino de Nápoles, os médicos indicaram que Santo Afonso fizesse alguns dias de descanso. Por isso ele encontrou um lugar de refúgio em Scala, que era um lugarzinho alto, onde podia respirar melhor, na beira da costa amalfitana. Ele foi para descansar neste lugar. Mas ali ele teve um encontro transformador da sua vida, um encontro com os cabreiros, os cuidadores, os pastores de cabras. E ele percebeu que aqueles não tinham ninguém por eles. E por isso mesmo, o seu coração se sentiu verdadeiramente tocado. E ele se perguntava que tipo de resposta pode ser dada a este grupo, a este povo, que não tem nenhum tipo de assistência espiritual e nem mesmo social. É por isso que Santo Afonso, tocado por este espírito, decide criar a congregação para atender os mais pobres dos pobres, os mais abandonados dos abandonados. Por isso, o redentorista é aquele que se dispõe a ir aos lugares onde ninguém quer ir. Então, ali, neste período de descanso em Scala, neste encontro com os cabreiros, ele se sente tocado a fundar uma congregação para cuidar especialmente dos mais pobres. E juntamente com outros companheiros, no dia 9 de novembro de 1732, ele funda a Congregação dos Missionários Redentoristas, que até hoje a gente continua com este compromisso de anunciar o Evangelho da copiosa redenção, sobretudo aos mais pobres e abandonados. O padre, e o senhor falando da data 9 de novembro, hoje é festa dedicada à Basílica de São João de Latrão. Tem alguma relação do dia da Basílica de São João de Latrão com a Congregação do Santíssimo Redentor? Então, a Basílica São João de Latrão, ela é muito mais antiga, uma basílica do século IV ainda, e se torna uma igreja importante, é a Catedral de Roma, e para nós é a igreja-mãe de todas as igrejas do mundo. E quando nós celebramos esta festa, obviamente a gente não está celebrando simplesmente o templo físico, mas é uma oportunidade para a gente se recordar que este templo, a igreja, é formado pelas pedras vivas que somos nós, cada pessoa que crê, que faz parte desta igreja, que constrói esta igreja viva. Mas não há nenhuma relação direta da fundação da congregação
com esta festa. Repito, embora seja uma festa importante na vida da igreja, na vida de todos nós, mas a fundação da congregação não está intimamente ligada com esta celebração da Cátedra de São João de Latrão. Ô padre, o senhor falava da experiência que Santo Afonso Maria de Ligório teve com aquele povo que precisava muito de ajuda. E essa necessidade de olhar para o mais necessitado foi que conduziu Santo Afonso a tomar essa decisão. Mas essa caminhada, ele teve companheiros, ele teve ajuda, tudo começou na Itália e depois foi se espalhando pelo mundo. Então, a congregação nasceu ali, naquele pequeno vilarejo de Scala, Santo Afonso, com mais alguns companheiros, poucos ainda, né, que estavam ali juntamente com ele. Momento muito difícil da história religiosa da Itália. É importante a gente falar também sobre isso para entender qual era a proposta de Santo Afonso. Mesmo entre o grupo com muitas dificuldades, chegou um momento que Santo Afonso praticamente ficou só na congregação, simplesmente permaneceu ele e um outro irmão, Vítor Cúzio, mas ele permaneceu fiel porque sabia que esta missão era de Deus. Mas logo depois, tantas outras pessoas vieram mais uma vez a fazer parte do grupo e o grupo começou a crescer. Por um longo período, o grupo permaneceu somente na Itália. Não se expandiu para nenhum outro país. Mas um outro grande homem, um outro grande missionário que chegou na congregação redentorista, chamado Clemente Hofbauer, São Clemente, que também é muito importante na história dos redentoristas. A gente até costuma dizer que ele é o cofundador da congregação, um austríaco com grande espírito missionário, é que levou a congregação para além dos Alpes. E por isso, hoje, a congregação está presente em tantos lugares do mundo, justamente por causa deste espírito missionário de São Clemente. Então, no princípio, era um grupo, este grupo enfrentou tantas dificuldades, tantos desafios, mas permaneceram fiéis e por isso hoje nós herdamos este carisma. E sempre se reinventando, não é, padre? Eu já li algumas coisas sobre Santo Afonso, já conversei com o padre João Paulo também, em outras ocasiões, sobre Santo Afonso, esse chamado que ele teve, né, de fundar a congregação do Santíssimo Redentor. E Santo Afonso sempre foi muito dinâmico, não é, padre? E a gente vê isso na congregação até hoje. É tanto que, naquela época, evangelizavam de uma forma. Hoje vocês já estão nos meios de comunicação, né? Tem uma facilidade, estão sempre à frente de santuários. Fala um pouquinho para a gente dessa dinamicidade da evangelização. Naquele tempo, Santo Afonso usava de muitos meios para alcançar o coração daqueles que precisavam, né, padre? Exatamente. Para alcançar o coração das pessoas, Santo Afonso utilizava de todos os recursos que ele tinha à sua disposição. E a gente até admira justamente essa dinamicidade missionária de Santo Afonso, né? Foi bispo da igreja, escritor, pintor, poeta. Portanto, ele utilizava de todos os recursos que tinha à sua disposição para fazer com que o evangelho chegasse ao coração das pessoas. A gente até imagina, né? Que seria de Santo Afonso no mundo de hoje, com todos os recursos que a gente tem à nossa disposição, né? Os recursos tecnológicos, os meios de comunicação, quão grande seria Santo Afonso. Um homem que naquele tempo escreveu mais de 120 obras e obras que até hoje nós aproveitamos tanto delas, que nos traz assuntos tão atuais, tão não é, atuais padre? E tão profundos, né? Basta a gente imaginar, por exemplo, no livro Glórias de Maria, ou a prática de amar a Jesus Cristo, ou até mesmo as visitas ao Santíssimo Sacramento, que tantas pessoas em tantos lugares do mundo faz este encontro íntimo com Jesus por meio desta obra de Santo Afonso. Até hoje, Santo Afonso é muito atual. Imagine o que seria Santo Afonso com os recursos que nós temos à disposição. Por isso, os redentoristas precisam ser também hoje audaciosos, porque eles precisam ser a atualização daquele mesmo espírito de Santo Afonso no mundo de hoje, saber encontrar respostas para os desafios atuais, como Santo Afonso encontrou para aquela época. Só para a gente contextualizar um pouco, Caísa, a gente precisa imaginar que Santo Afonso atuou ali no século XVIII, né, da Itália, com grandes desafios para a religião. Por um lado, existia o que se chamava de laxismo, né? Essa tendência de que nada é pecado, de que
pode fazer tudo, que o ser humano não pode colocar nenhum tipo de limite, tudo pode. Por outro lado, sobretudo por causa de uma tendência religiosa fundada por um padre chamado Jansênio, daí veio uma corrente chamada jansenismo, havia um rigorismo, porque Jansênio dizia que a salvação ou a graça não era para todos. Então, desde o princípio, alguns eram os privilegiados para a graça de Deus, mas nem todos eram destinados à graça de Deus. Santo Afonso é justamente deste contexto, por isso ele faz uma proposta pastoral e moral diferente. Nem o laxismo, mas também nem o rigorismo. Santo Afonso entende que a salvação é para todos e que exige um esforço por parte do ser humano, mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Por isso ele propõe um equilíbrio entre essas duas coisas. Naquele tempo, naquele contexto, deu uma resposta pastoral muito atual para a igreja. Por isso que Santo Afonso é o patrono dos moralistas, porque encontrou esta via de meio colocando como critério primordial a misericórdia. Então, nem o laxismo e nem o rigorismo. Eu estava pensando sobre isso, quando o senhor fala desse patrono dos moralistas, da questão da misericórdia, tem tudo a ver, então, essa questão, porque Santo Afonso fala muito da misericórdia de Deus, não é, padre? Então, exatamente, porque na época de Santo Afonso se imaginava que a graça de Deus não era para todos, então não se deveria buscar meios para que todas as pessoas conhecessem e amassem a Deus. E a grande preocupação de Santo Afonso era justamente esta: fazer com que as pessoas conheçam e amem a Deus. Quem já leu o livrinho A Prática de Amar a Jesus Cristo sabe que Santo Afonso insiste muito nisso. A santidade é para todos. E o que é a santidade? A santidade consiste em amar a Deus. É isso. E Santo Afonso fazia todo o esforço possível para que as pessoas, mesmo as mais simples, se sentissem amadas e, porque amadas, também passassem a amar a Deus. Muito coerente, não é, padre, isso? Porque quando a gente experimenta, isso é uma grande verdade. Quando você faz a experiência do amor de Deus, não tem como você não amar o seu irmão. Se você, no momento, talvez tenha, porque é ser humano, tem uma atitude, talvez, de desamor, vamos dizer assim, mas depois, levada por aquele amor que você experimenta de Deus, você volta atrás, você faz diferente. Então, Santo Afonso, nos seus escritos, nas suas obras, em tudo que ele nos ensina, ele é muito coerente, não é? E o importante que eu acho, padre, que eu acho lindo, eu já falei isso para o senhor em outra ocasião, que Santo Afonso e a missão redentorista não pensa no ser humano, só numa parte do ser humano. Ah, não, vou pensar só na espiritualidade. Não, pensa no ser humano como um todo. E isso é bonito, porque o ser humano ele precisa ser construído como um todo, não é, padre? Então, exatamente, não dá para a gente imaginar o ser humano de forma fragmentada, né? O ser humano é integrado, ele é corpo, alma, espírito, e a gente não pode prescindir de todas as dimensões do ser humano quando a gente fala de evangelização. Às vezes a gente corre um risco muito grande, Caísa, quando a gente fala de espiritualidade, a gente pensa que espiritualidade é um momento da nossa vida ou um momento do nosso dia. A espiritualidade ela deve perpassar todo o nosso ser, todos os momentos da nossa vida. É o nosso ser que é espiritualizado ou conduzido pelo Espírito de Deus. Por isso, Santo Afonso, naquele contexto, já nos ajuda a compreender que a evangelização alcança o ser humano inteiro. Por isso devemos preocupar com a dimensão religiosa, é claro, mas isso não prescinde também do cuidado com a dimensão social. Por isso que hoje também nós redentoristas, não só nós redentoristas, a igreja de modo geral, se preocupa muito com obras de assistência espiritual. Não simplesmente como assistencialismo, mas por entender que o Evangelho se encarna. A palavra de Deus é essencialmente encarnação. Por isso a gente precisa se colocar no lugar do outro, sentir a sua dor, o seu sofrimento e oferecer um caminho, uma possibilidade de humanização destas pessoas. Muito bom. Estamos conversando com o padre João Paulo Santos, que é reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Estamos conversando e o padre João Paulo está partilhando com a gente sobre os 289 anos de fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Inclusive, padre, nós temos aqui a participação da Maria Macedo Fernandes. Ela é de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E ela diz aqui: parabéns, que Nossa Senhora
dê a todos muita saúde, muita paz, uma data muito especial. Estou acompanhando com alegria, pois é uma data jubilosa e com toda felicidade para os padres redentoristas. Salve 9 de novembro, dia de Santo Afonso, ela diz aqui, né, Maria de Ligório, ele dê bênçãos do Pai Eterno e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interceda pela vocação de cada um. Todos participando, não é, padre? Hoje, 9 de novembro, é fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Então, todos participam dessa espiritualidade, porque quando a missão ela não acontece sozinho, né, padre? Ninguém faz missão sozinha. Quando um padre diz um sim, um irmão está lá dizendo o seu sim, ele precisa de uma comunidade caminhando com ele. Então, a festa não é só para os padres e irmãos redentoristas, a festa é da Igreja. Santo Afonso se tornou um patrimônio, uma herança carismática para a Igreja. E a congregação só existe a serviço da Igreja. Ela tem um papel, uma função na Igreja. E mesmo assim a nossa missão não é realizada sozinho. O nosso carisma redentorista, ele é compartilhado com tantas pessoas, leigos comprometidos, que estão trabalhando conosco nas obras de evangelização que a gente tem, que colaboram, que são suporte, que estão junto conosco realizando a nossa missão. Tem muitas pessoas, mesmo pessoas leigas, engajadas na comunidade, que conhecem muito de Santo Afonso e compartilham, vivem e se alimentam dessa espiritualidade de Santo Afonso. Então, é uma festa da Igreja, é uma festa de todos nós, não simplesmente dos padres e irmãos redentoristas. Ô padre, agora a gente está falando, é um dia de grande festa, com certeza, mas eu queria perguntar para o senhor, eu vou perguntar para o senhor da questão dos desafios. O senhor já nos falou que Santo Afonso enfrentou muitos desafios. E os desafios, eles existem sempre na nossa vida. Hoje, olhando para os desafios de hoje, vocês se espelham assim na atitude que Santo Afonso teve para enfrentar e vencer tudo que vem aí pela frente, quando acontece desafios na evangelização, no apostolado, enfim? Então, tem um padre redentorista da província de Campo Grande, que é estudioso da vida religiosa consagrada, e ele tem uma reflexão muito interessante, que eu acho que vale para nós também. Ele diz que, observando a história das congregações religiosas de modo geral, elas cumprem um ciclo. Elas nascem e cumprem um ciclo de mais ou menos 300 anos. Neste ciclo de 250 a 300 anos, ou elas voltam às fontes carismáticas ou elas deixam de existir. Portanto, nós estamos neste período de ou voltar às nossas fontes carismáticas ou deixarmos de existir. Quando a gente fala deixar de existir, não necessariamente estamos dizendo que não terá mais redentorista no mundo. Não, não é isso. É que talvez, mesmo existindo redentorista no mundo, mas já não cumprimos mais aquela missão que nós deveríamos cumprir. Os desafios hoje são muitos. Sim. A gente vive no mundo onde, por exemplo, há muito relativismo, existem tantos desafios para a evangelização, existem tantas situações de descrédito da nossa própria pregação, mas a gente precisa acreditar que a gente está aqui porque a gente foi chamado por Deus e que a gente está aqui para continuar um projeto de alguém que, por inspiração divina, criou este grupo. Por isso a gente precisa saber interpretar os desafios do tempo presente e procurar encontrar respostas que são atuais às perguntas que são feitas para nós no hoje da história. São muitos os desafios, mas ao mesmo tempo nós temos muitas forças, muitas pessoas que fazem parte dessa congregação, que com seu jeito diferente, compartilhando do mesmo carisma, juntos a gente leva adiante este projeto. Ô padre, o senhor falando de muitas pessoas unidas, né, compartilhando do mesmo carisma, nós falamos dos leigos, com certeza, mas também tem irmãs religiosas que compartilham do mesmo carisma, né, redentorista? Então, quando Santo Afonso fundou a congregação redentorista com os padres e irmãos, juntamente com a Madre Celeste Crosta Rosa, criou-se também um instituto feminino. As monjas redentoristinas são nossas irmãs na espiritualidade, coetâneas da fundação dos missionários redentoristas. E mesmo depois disso, tantos outros grupos, congregações que surgiram
justamente do carisma redentorista, foram fundados por outros redentoristas. A gente pode citar, por exemplo, as Irmãs da Copiosa Redenção, que cada devoto também conhece, as Irmãs da Copiosa Redenção, que trabalham conosco no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que é uma congregação fundada por um redentorista que compartilha do nosso carisma, até mesmo o nome, né? Congregação da Copiosa Redenção, que é o lema da nossa congregação, Congregação do Santíssimo Redentor, a partir do Salmo que diz que junto dele é copiosa, é grande, é abundante a redenção de Deus. Estamos aqui no programa Pai Eterno juntos falando dos 289 anos da congregação do Santíssimo Redentor. Você pode participar, sim, deixar sua mensagem em nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram da TV Pai Eterno. Você pode também ligar para nós pelo 3506-9800 para talvez fazer uma pergunta, mas também parabenizar todos os redentoristas na pessoa do Padre João Paulo que está aqui junto com a gente no programa Pai Eterno. Fique à vontade, essa conversa também é para você, viu? Você participa de toda essa missão. E Padre, diante de toda a missão que vocês desenvolvem, o Senhor disse, né, para nós que vocês estão passando por um tempo de desafios, de reestruturação, posso usar essa palavra, né? E isso acontece em toda a congregação? Então, exatamente, o termo utilizado é justamente reestruturação. Então, toda a congregação não é simplesmente agora nesse ano, mas é um processo que a gente vem vivenciando há mais ou menos uns 20 anos. Digamos que agora nós estamos no ponto culminante do período da reestruturação. É a congregação que está repensando a sua estrutura para melhor cumprir a sua missão de evangelizar. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso reestruturar o nosso espírito, reestruturar a nossa alma, reestruturar o nosso ser. E depois a gente imagina a estrutura física, que a gente também está fazendo, que é o processo de reconfiguração. As unidades redentoristas estão se unindo para que tenhamos mais forças para poder fazer com que o Evangelho da Redenção abundante alcance o coração de tantas pessoas. Então, a congregação inteira está vivendo este momento, este período de reestruturação. Ô Padre, e nessa reestruturação, vocês repensam apostolado de cada local, fazem mudança de missionários? Como que acontece? Você já falou que vai ter união, né, de algumas províncias, mas tudo é pensado nessa reestruturação? Tudo é repensado? Exatamente, né? Tudo é repensado em vista da evangelização. Da necessidade do povo, dos fiéis. A ideia é justamente tornar a nossa estrutura mais leve para que a gente tenha condições de dispensar mais confrades para atender mais pessoas diante dos desafios que nós temos. Por exemplo, a nossa unidade aqui de Goiás se unirá com 2 outras unidades, Recife e Fortaleza, formando assim uma grande província, liberando mais confrades, diminuindo as nossas estruturas para que possamos estar disponíveis para ir ao encontro das pessoas, anunciar o Evangelho. Então esse é o desafio que a gente está vivenciando neste período. E já estamos fazendo experiências, né? Missionários lá do Nordeste que já estão vindo fazer essa experiência aqui em Goiás, missionários de Goiás que já estão fazendo essas experiências no território das províncias ou das vice-províncias lá de Recife e Fortaleza. Portanto, é um momento de renovação, onde a gente respira novos ares. Isso é muito importante para a gente recordar da nossa vocação. Nós fizemos uma profissão religiosa, fizemos os votos religiosos na congregação redentorista, porque às vezes a gente corre o risco de imaginar que os nossos votos religiosos são para uma província ou para algum lugar determinado. Não, a gente é missionário redentorista e deve estar disponível para onde quer que a igreja ou a congregação necessite de nós ter disponibilidade para ir. Ô Padre, eu acho tão importante essa questão dessa reestruturação, e quando o senhor fala que não é só uma reestruturação física, mas também reestruturação espiritual de cada missionário redentorista, porque você que está aí acompanhando o programa, assim como eu, nós sabemos, o Padre João Paulo, cada sacerdote, cada missionário redentorista, os irmãos, são seres humanos. E diante de tanto desafio, diante de tanta coisa que eles vivem, é preciso ter muita força e muita garra. E com certeza tem momentos que desanima, assim como eu e você.
Então, eles precisam se fortalecer. E essa reestrutura espiritual, essa renovação da vocação, com certeza, e o senhor pode me confirmar isso ou me corrigir se eu estiver errada, esse tempo está sendo importante para cada missionário, não é, padre? Então, exatamente. A gente, primeiro, toma consciência de quem a gente é e, consequentemente, daquilo que a gente deve fazer. Mas o que a gente faz é um segundo passo. Não adianta a gente mudar os limites geográficos se a gente não muda o nosso coração, se a gente não respira um ambiente novo, se a gente não reanima o nosso espírito. Nós, durante muito tempo, temos refletido essa dimensão do mundo ferido, os redentoristas no mundo ferido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem consciência de que nós também, muitas vezes, somos este mundo ferido. Somos humanos, temos as nossas limitações e, consequentemente, a gente cura, mas a gente cura sabendo que a gente também tem feridas e, por isso, a gente precisa se cuidar também como comunidade religiosa, como comunidade de fé, que tem uma missão a realizar. Portanto, é este momento de cura mútua. A gente não vai esperar também a gente curar todas as nossas feridas para poder curar as feridas do mundo. Aliás, é até bonito a gente entender essa dimensão, que mesmo com as minhas fragilidades, mesmo com as minhas feridas às vezes abertas, mas mesmo assim eu me torno curador de outras feridas. Esse é o redentorista no mundo. E o senhor já falou isso em outra oportunidade, que eu já citei aqui, né? Mas também um fráter disse que quando vocês se colocam em missão, na missão às vezes vocês pensam, estou lá ajudando, estou evangelizando aquela família, aquela pessoa, mas na realidade vocês também estão sendo ajudados, evangelizados por aquela história que vocês estão ali cuidando, não é, padre? Então, a dimensão é essa, né? Evangelizar os pobres, mas também ser evangelizados por eles. Muitas vezes a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente doa e é muito gratificante este encontro com as pessoas, né? Cada lugar que você vai, cada missão que você realiza, sempre tem um encontro transformador. E eu costumo dizer, né? Nós não somos os portadores de Deus. Às vezes a gente pode até ajudar as pessoas a tomarem consciência de Deus que já está presente ali na realidade deles, às vezes desconhecido, mas já está presente. Porque às vezes o missionário pode correr este risco de imaginar que, não, eu que estou levando Deus para as outras pessoas como se eu fosse o portador de Deus. Não, eu sou aquele que desperta nas pessoas a consciência de que Deus me antecipou e que já estava ali presente na vida dele, mesmo que desconhecido, mas ali já estava Deus. Então a gente vai, e são inúmeros os encontros que a gente faz ao longo da nossa vida missionária que nos faz repensar a nossa própria vida. Então a gente vai e volta renovado com o encontro com essas pessoas. Atualmente eu estou lá no Santuário Basílica e como é bonito o encontro com tantos peregrinos que acorrem àquele santuário com expressão de fé tão bonita, às vezes na simplicidade do seu cotidiano, da sua vida, mas a expressão de fé dessas pessoas nos renovam e acaba nos evangelizando muito também. Ô padre, o senhor falou aí, né, da questão da missão que o senhor realiza hoje no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Temos a nossa missão aqui também, né, que o padre sempre está com a gente na TV Pai Eterno, mas vocês têm uma missão que eu acho tão bonita, que é a missão porta a porta. É um outro lado da evangelização que acontece sempre? Então, os redentoristas são conhecidos sobretudo por causa das missões populares, né? São aqueles missionários itinerantes que vão para uma paróquia, para uma diocese ou para uma região e por alguns dias tem esta missão itinerante, né? Com várias celebrações, encontros, formações, palestras. É realmente um intensivão onde os redentoristas estão presentes nessas paróquias, comunidades, para despertar aquela comunidade e retomar o seu caminho de fé. Então isso depende muito das dioceses ou paróquias que pedem as missões populares. Aqui em Goiás, infelizmente, no momento a gente não está tendo a equipe missionária itinerante, mas outras províncias no Brasil têm essas equipes que vão de tempo em tempo nas paróquias, dioceses para fazer este momento de animação missionária, de animação espiritual da vida de tantas comunidades e paróquias, que é um trabalho muito bonito e renovador, Sim. não só para as comunidades, mas também para os missionários.
E com certeza deve ser um momento de muita leveza para a evangelização, não é, padre? Porque ali as pessoas chegam ali na simplicidade, os missionários chegam ali participando da história, né? Daquele povo que está lá precisando encontrar Deus, que talvez na sua realidade estão perdidos no encontro. Eu imagino que seja uma experiência de muita leveza para evangelizar e, como o senhor já disse, de muito crescimento na evangelização. Ô padre, mas o senhor é goiano, o senhor é do Tocantins? Explica para a gente onde o senhor é e fala mais para o pessoal que está em casa, para todos nós, como que foi o chamado do senhor para ser um missionário redentorista? Então, eu sou meio goiano, mas na verdade eu sou natural do Pará, nasci no sul do Pará, sou filho de mineiros, sou uma mistura, né? Sou filho de mineiros, meus irmãos mais velhos também nasceram em Minas Gerais, depois minha família mudou-se para o Pará, onde eu nasci, e depois, na adolescência, a gente mudou para Goiás, então terminei de crescer ali em Trindade. Quanto à vocação, né, o chamado, é interessante, porque tem coisas que a gente não consegue explicar do ponto de vista racional. Quando morava no Pará ainda, a gente morava na zona rural, a uns 60 quilômetros da cidade, o modo de chegar era muito difícil, por ali passaram os missionários itinerantes na época, para atender aquela comunidade, que não tinha praticamente nenhum tipo de assistência religiosa por parte da igreja. A gente sobreviveu e nutriu a fé por muito tempo com a oração do terço, por isso que eu acho que é muito importante a devoção popular. Tudo bem, depois já em Trindade, quando fui para o seminário, comecei a ver esses missionários, é que eu fui perceber que estava numa congregação daqueles mesmos missionários que passaram na minha infância. Naquela época eu não sabia o que era redentorista, o que era diocesano, o que era franciscano, mas, não sei se providência ou coincidência, eu acabei entrando num seminário de uma congregação dos mesmos missionários que passaram neste período tão marcante da minha infância com as missões populares. Então, quando estava terminando o meu ensino médio, por estudar com os seminaristas, recebi o convite de conhecer, fazer encontro vocacional, e isso despertou esse desejo. Entrei para o seminário, fiz toda a minha formação e aqui estou, já 12 anos, completo 12 anos neste mês de novembro, dia 28, de ordenação presbiteral e já indo para os 16 de profissão religiosa. Que bênção. E nesses 12 anos aí, 16 anos, o senhor já morou em Roma, depois voltou para o Brasil, não é, padre? Então, eu sou um exemplo de missionário itinerante, né? Porque já passei por vários lugares, né? No início do meu ministério, eu estive em Trindade por um ano, trabalhando na formação. Depois vim para Goiânia, trabalhei um ano também na formação. Fiz uma experiência rápida em Vila Rica, no Mato Grosso, numa paróquia que a gente tem lá. Depois passei quase 4 anos na Itália, estudando o meu mestrado. Retornei, fiquei em Goiânia por mais 4 anos. Fui de novo para Roma para o doutorado e no ano passado retornei e fui para esta missão lá no Santuário Basílica, onde estou até o momento. Muito bom conversar com o Padre João Paulo Santos, ele que está sempre conosco aqui, nos ajudando a evangelizar. Eu sempre digo para o Padre, o senhor tem uma disposição muito grande, ele é bem disposto. Os redentoristas sempre têm essa disposição para evangelizar com a gente, para falar conosco. Então, na pessoa do Padre João Paulo, a gente sempre agradece aos redentoristas pelo sim de cada um. E não sou eu só eu que estou dizendo isso, mas a Anelita Lorache, ela está dizendo aqui, padre, ela é de Santa Catarina, São Domingos, que gosta muito do programa, mas também louva e agradece a Deus por toda a missão redentorista. Amém. Amém. A Maria Helena Nogueira, de Iporá, no Paraná, ela é devota evangelizadora, está pedindo oração pela família dela, mas também dizendo que sempre reza por todos os missionários redentoristas. Deus abençoe muito. Também estamos aqui acolhendo as orações da Cristiane de Araújo Santos Silva, de Recife, Pernambuco. Está mandando abraço para o senhor, dizendo também aqui que reza sempre pelo senhor e por todos os missionários redentoristas. Retribuo o abraço e conte também com as minhas orações. De cá do Santuário do Divino Pai Eterno, a gente reza por cada um de vocês que nos acompanham. E se posso, gostaria de fazer um agradecimento especial, porque como já dissemos, né, nós redentoristas não realizamos a nossa missão sozinhos. E lá no santuário a gente tem um desafio muito grande. A nossa missão
tem compromissos muito grandes, desafios muito grandes, mas graças à colaboração de tantas pessoas que estão conosco, como devotos evangelizadores que colaboram todos os meses com a gente tem levado adiante estes projetos. Então, hoje, ao celebrar o aniversário da congregação, gostaria de agradecer imensamente cada devoto evangelizador que todos os meses confiam no nosso trabalho e colaboram para que tenhamos um suporte para realizar a nossa missão. Que Deus continue abençoando cada uma dessas pessoas para que sejam sempre generosas e continuem acreditando neste projeto, que com certeza é um projeto de Deus. Sim. E nós sempre falamos aqui no programa, quando é de Deus, permanece, nós somos apenas instrumentos para que Deus vá usando aí, fazendo a graça dele acontecer em tantos corações. E claro que eu representando, né, tantos colaboradores que estão nessa missão junto com todos os redentoristas, representando também aqueles que estão em casa como leiga, né, que está lá sempre bebendo dessa fonte de Deus, né? Dessa graça que nos faz romper com tantas fraquezas, imperfeições. Estou aqui agradecendo também, viu, Padre, na pessoa do Senhor, todos os missionários redentoristas, a luta para cada um dizer o seu sim, para estar ali, mesmo com imperfeições, como o senhor já falou, né, incapacidades que todo ser humano tem, mas vocês estão sempre ali, dispostos para evangelizar e mais, fazendo sim com que a evangelização aconteça de uma forma dinâmica, acompanhando a evolução do mundo. Enfim, vocês têm feito a diferença na igreja e isso é, sim, motivo de muita gratidão. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a vocação do Senhor e abençoe todos os missionários redentoristas espalhados pelo mundo. Amém. Continuem rezando por cada um de nós, missionários redentoristas, padres, irmãos, para que sejamos fiéis à vocação que de Deus nós recebemos. E, repito, né, esse carisma ele é compartilhado com tantas pessoas que estão juntos conosco, participam da nossa missão, que evangelizam conosco. Às vezes alguns nem aparecem, né, como aqui tem um grupo, né, atrás das câmeras, mas que colaboram diretamente com a nossa missão. Às vezes não são vistos, mas evangelizam conosco. Isso, com certeza. Padre, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos desse a bênção. Claro. Gostaria de pedir que rezem também por todos os redentoristas e que, daqui do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, esta bênção alcance o coração de cada um de vocês. Então, vou ficar de pé para invocar esta bênção de Deus para a sua vida, para a sua família e para todos nós, para que sigamos fiéis ao Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Santo Afonso, São Clemente, São Geraldo, desça sobre você e sua família a alegria, a paz, a esperança, o amor, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada e até o nosso próximo encontro, viu, Padre? Eu que agradeço. Disponha. Tá bom, muito obrigada. Conversamos com o Padre João Paulo Santos, missionário redentorista, que está hoje desempenhando a sua missão no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Louvado seja Deus por esses 289 anos da fundação da Congregação do Santíssimo Redentor. Durante toda essa semana, nós vamos falar, viu, dessa missão tão bonita, dessa história do fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, e você vai crescer junto com a gente na fé. Agora,